Hoje eu quero fazer com você um exercício que o meu Exu fez lá no nosso terreiro com algumas pessoas e que eu achei muito interessante. Você sabe como que é um umbral? Você sabe como são os espíritos que ficam lá no umbral? Será que se você fosse um espírito assim, mais iluminado, você conseguiria socorrer esses espíritos que estão no umbral? Como que é o dia a dia desses espíritos socorristas? Então, o meu Exu, um dia, ele reuniu alguns médiums, algumas pessoas lá no terreiro, e ele fez um exercício que foi muito interessante e que eu gostaria de fazer com você também. Esse exercício nos trouxe assim grandes reflexões quando a gente se coloca no lugar de um espírito socorrista. Eu queria fazer com você, queria que você prestasse atenção nas descrições que eu vou fazer, deixasse a sua mente assim vagar, deixasse a sua mente viajar junto comigo, enquanto eu vou falando o que a gente vai encontrando pela frente. Tá bom? Então, o Exu, quando começou esse exercício, ele começou explicando como que é um umbral, como que são os espíritos que vivem por lá. Olha, esse exercício eu tenho certeza que vai trazer uma boa reflexão para você, vai ser muito bom, hein? Acompanha. Então, ele começou explicando como que é um umbral e como são os espíritos que vivem por lá. Então, imagina assim, ó, imagina aquele lugar escuro, aquele lugar sombrio, cheio de lama, né, pegajoso. Esse local é um umbral, é um local destinado ao expurgo, à drenagem dos sentimentos negativos, como, por exemplo, culpa, ressentimento, ódio, inveja, irritação, tantos outros sentimentos ruins que a gente carrega depois que a gente desencarna. Então, o ambiente é muito inóspito, é denso, é difícil de respirar. Alguns relatos chegam a falar de chuva ácida caindo por lá, muitos cheiros ruins, cheiro de podre, local escuro, enfim, é um local terrível, né? Nem um pouco agradável. E quem é que está lá? Quais são os tipos de espírito que estão por lá? Vamos traçar o perfil desses espíritos. Provavelmente, se a gente hoje fosse visitar lá o umbral, a gente iria encontrar pessoas de vários tipos, mas todas com grandes comprometimentos morais. Então a gente poderia ver, por exemplo, aquela pessoa pedante, né, que a gente estaria lá, ela olharia a gente de cima a baixo, como se ela fosse superior. A gente veria outras pessoas irritadiças, mal-humoradas, porque o umbral é para isso mesmo, para expurgar esses nossos defeitos, esses nossos sentimentos. Então a gente veria pessoas irritadas, pessoas pedantes, a gente veria espíritos aproveitadores que estariam até tentando se dar bem em cima dos outros que estavam por ali, escravizando, por exemplo, forçando os outros a fazerem a sua vontade. A gente veria também alguns já se remoendo pela culpa, tentando, querendo se arrepender, chorando pelos seus erros que cometeram e assim por diante. Seria uma visão que não seria muito agradável, mas a gente veria espíritos muito desajustados. Então, além dos sentimentos desajustados e da consciência perturbada, que é muito comum em todos aqueles espíritos que estão no umbral, uma outra coisa que é comum também a eles, sabe o que é? Que a gente veria que seria comum em todos eles, além da consciência perturbada, dos sentimentos assim, dessa forma, a forma perispiritual. A gente veria todos eles com a sua forma perispiritual comprometida. O que isso quer dizer? Roupas rasgadas, aparência suja, às vezes deformado, porque na verdade a aparência que a gente vê do espírito é uma projeção de como ele se sente, de como ele se vê. Então a gente veria espíritos deformados, sim, espíritos rotos, sujos, aquela aparência feia. Então, agora, tendo visualizado tudo isso que eu falei, vamos imaginar que você, agora começa o exercício legal. Vamos imaginar que você é um espírito superior. Então você não está num umbral. Você está num local assim muito luminoso. Você é um mentor espiritual. Você está num local luminoso, aquela paisagem linda, cheia de paz, cheia de luz. E aí alguém, um outro mentor, se encaminha até você e fala assim: meu irmão, é, nós precisamos de alguém para nos ajudar numa caravana socorrista lá no umbral. Uma caravana que tem a finalidade justamente de socorrer espíritos que já podem ser retirados daquele local horrível. Você aceitaria nos ajudar nesse trabalho? Você aceitaria entrar nessa caravana conosco e lá no umbral para socorrer aqueles espíritos tão atormentados que precisam de tanto auxílio? E aí você, como um espírito luminoso, como um espírito cheio de amor, cheio de compaixão, porque você é um mentor espiritual, você querendo ajudar a diminuir a dor do outro,
É claro, você ia aceitar. Qualquer um, espírito nesta condição de consciência, iria aceitar com muito bom gosto. Claro, vamos lá, vamos socorrer. E aí, esse espírito que está conversando com você, ele fala assim: olha, é, você vai ser alertado de algumas coisas que podem acontecer. Então, tem espíritos que estão por lá que estão muito atormentados. Todos os espíritos que estão lá no umbral, isso é o seu amigo, mentor conversando com você. Todos os espíritos que estão lá no umbral são espíritos doentes, não se esqueça disso. São doentes da consciência, doentes da moral, e só estão lá por esse motivo, justamente por isso, porque são doentes da sua consciência, são doentes da moral. A maioria está atormentada, está perturbada, está fora da razão. Então, meu irmão, isso o seu amigo falando para você, o outro mentor falando para você. Então, meu irmão, é possível que alguns deles queiram até ofender a gente que vai estar lá tentando socorrer. Tem espíritos agressivos, então é possível que queiram nos agredir. Muitos que estão lá nem percebem que precisam de ajuda. E aí, esses tipos de espíritos, assim que nem percebem que precisam de ajuda, ou que ainda querem agredir, que xingam, esses a gente não vai poder ajudar. Não tem como socorrer. Eles ainda vão precisar ficar lá no umbral algum tempo, naquele lugar sombrio, sofrendo, para eles vencerem o seu orgulho, para eles caírem em si sobre as suas deficiências morais, enfim, para eles expurgarem ainda aquilo que têm. E aí você, como um espírito superior, ouvindo isso, você deve pensar, né? Puxa, que pena. Seria tão bom se todos eles que estão lá no umbral soubessem que eles mesmos é que prorrogam a dor, né? Pela ignorância, pelos seus sentimentos, pelas suas paixões. Mas tudo bem, eu vou lá e eu vou ajudar. Pelo menos alguns a gente vai conseguir socorrer, a gente vai conseguir resgatar lá daquele sofrimento todo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar. Aí um outro espírito que vai também na caravana com você, lá no umbral, naquela missão de socorro, ele fala para você o seguinte: olha, tem um detalhe também. É interessante que todos nós que vamos ser socorristas, que vamos nessa missão agora lá, tentar resgatar espíritos que já podem ser resgatados, é importante que nós não aparentemos que nós somos assim espíritos tão luminosos, que nós somos tão melhores que eles, porque eles já estão tão sofridos, eles são espíritos que já passaram por tantas coisas tão ruins, e nós não queremos que eles se sintam ainda mais humilhados de verem a situação deles rota, suja, deformada e a gente brilhante, maravilhoso, bonito, luminoso. Não. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa aparência perispiritual, ficar de uma forma mais simples, assim, de forma que eles não se sintam humilhados com a nossa presença, senão a gente também não consegue resgatar. Então, você, que é aquele espírito luminoso, e todos os outros socorristas vão ter que vestir uma roupagem perispiritual que vai deixar você semelhante àquelas pessoas que estão no umbral. Você sabe que você não é igual a elas, você sabe que você está num grau acima de consciência, num grau acima de evolução, mas a sua aparência vai ser semelhante a delas. Por um lado, isso vai facilitar o trabalho, porque, é claro, como eu falei, quem está lá vai conseguir ver em você alguém igual, então vai ter mais fácil acesso. Por outro lado, também pode dificultar, pelo mesmo motivo, porque vai ver em você um igual, não sabe que você tem uma consciência diferenciada e pode querer agredir, enfim, tem o lado positivo e o lado negativo. Mas o melhor é que vá assim, que você vá disfarçado, que você vá exatamente como os que habitam lá para poder facilitar o seu trabalho. E aí você fala assim, não, sem dúvida, com certeza, o que me move é a vontade de socorrer, eu quero ajudar, vamos lá. Aí você e todos os outros socorristas mudam a aparência, botam uma roupa simples, né, aquela aparência perispiritual até um pouquinho sujinha, que é para se misturar lá no meio. E aí imagina agora que você e os demais socorristas estão chegando no umbral para salvar, para resgatar aqueles que podem ser socorridos. E aí vocês começam a procurar os espíritos que estão no momento de ser socorridos, aqueles que realmente já deixaram para trás os seus sentimentos piores e estão querendo melhorar. E aí eu vou descrever para você o que pode acontecer com você. Quais são os tipos de espírito que você vai encontrar ali pela frente, você e a sua caravana, que você vai encontrar ali pela frente e que você vai ter que ver se pode ou se não pode, se dá ou se não dá para ser socorrido. É possível, por exemplo, que você encontre um espírito para quem você ofereça a mão e você fale assim, olha, vem comigo, meu irmão, eu tenho um lugar maravilhoso para te levar. E esse espírito te xingue, cuspa na sua cara.
Um espírito assim, minha gente, não tem consciência do próprio estado triste em que ele vive. E você, olhando para o estado lamentável dele, lembrando que se ele tivesse aceitado a sua ajuda, ele poderia ter sido conduzido para aquele lugar muito melhor, qual é o sentimento que você vai ter por aquele espírito que te xingou, que te cuspiu na cara? Você vai ter raiva dele? Não. Não, você sabe que aquilo é uma condição mental dele naquele momento. Você vai ter provavelmente pena, você vai ter piedade, porque você sabe que poxa, se ele mudasse um pouquinho essa arrogância dele, ele poderia ser socorrido, poderia ir para aquele lugar tão bom de onde eu vim. Mas não tem nada a fazer por ele. Ele não está pronto ainda para ser socorrido. Ele ainda vai precisar passar um tempo ali, num umbral, para baixar um pouquinho essa crista, para diminuir um pouquinho a arrogância dele. Mas você, enfim, não vai ter raiva dele, você vai ter pena dele, vai ter piedade. Você sabe que depende dele, ele é que não sabe disso. É possível também que você passe por um espírito, lá no meio daquela lama toda, e esse espírito olhe para você assim de cima a baixo, né? Com o nariz em pé, como se você fosse o empregado, ele é o patrão. Aí quando você olha para a situação desse espírito infeliz, que no meio daquela lama toda, com aquela roupa rasgada, sujo, deformado, ainda olha para você de nariz em pé, qual é a sua reação? Você se sente ofendido por ele ter olhado para você assim? Não, mais uma vez, você vai pensar, puxa, que pena. Esse espírito não consegue ver que ele não é nada disso do que ele pensa. Ele não consegue ver que ele é um espírito, poxa, ainda cheio de orgulho, cheio de vaidade, e que pelo orgulho e pela vaidade dele, olha onde ele está. Ele não percebe que ele é o culpado dessa situação infeliz que ele está. Aliás, ele nem percebe que está numa situação infeliz, né? Tem espírito lá que nem percebe a situação infeliz em que está. Você sabe que ele, enquanto for nariz em pé daquela forma, ainda vai ficar no meio daquela lama por muito tempo. Você vai ficar com pena dele. Você vai falar, poxa, que pena que esse espírito não consegue ver que ele não é nada disso. Que pena que ele não consegue ver que todos nós somos iguais. Se ele conseguisse enxergar isso, eu conseguiria resgatar esse espírito. Eu conseguiria levar ele para um lugar bem melhor. Mas pelo orgulho dele, ele continua com o nariz em pé e continua sofrendo aqui, no umbral, andando aqui no meio dessa lama. E aí imagina que você caminhando ainda por ali, você encontra um outro espírito que começa a alisar você. Ele vem aqui, começa a alisar você e começa a se insinuar sexualmente para você, como se estivesse assim propondo que você o socorresse e que ele satisfaria alguma coisa em termos sexuais com você. Para você socorrer. Qual o sentimento que você teria nesse momento com aquele espírito que passou a mão em você, que se insinuou para você? Eu acho que o sentimento normal de quem está ali para resgatar seria não ficar com raiva, entender que aquele espírito está desajustado, entender que ele quer comprar a sua passagem para o outro lugar, né? Ou seja, ele não está ali pronto para ser socorrido ainda, ele não está arrependido dos seus erros, ele quer ir para outro lugar, mas quer ir comprando a passagem, oferecendo ali o que ele tem, a parte sexual, qualquer coisa assim. E é semelhante também àquele outro espírito que também quer comprar a passagem para outro lugar melhor, querendo subornar algum socorrista. Imagina que você estivesse passando ali no outro lugar, no outro local do umbral, e de repente alguém te chama e fala assim: olha, eu te dou ouro, pedra preciosa, e aí ele mostra, tudo plasmado pela mente dele, porque isso não existe no mundo espiritual, né? Mas ele firma tanto o pensamento dele no ouro, nas pedras preciosas, que ele consegue construir mentalmente aquilo ali. E ele fala para você: olha, eu te dou ouro, te dou pedra preciosa, me tira daqui. Qual é o seu sentimento em relação a esse espírito? Provavelmente você também vai pensar, coitado, ele não está percebendo que isso não tem o menor valor aqui, que tudo isso daí é fruto da mente dele. Ele está apegado a coisas materiais e que não tem o menor valor para o espírito. Ele ainda se apega a essas coisas. Ele deveria estar tentando melhorar os próprios sentimentos, tentando melhorar a consciência. Que pena, não vou conseguir resgatar esse espírito ainda. Ele vai ter que passar mais um tempo aqui no umbral. E aí, enquanto você está pensando isso, de repente você escuta um grito de socorro. Alguém pedindo ajuda assim desesperadamente. Aí você corre e você vê uma senhora caída na lama, chorando. E você chega perto, ela te agradece por você ter se aproximado. Você estende a mão para ela, levanta ela, tira ela da lama. Você pensa assim, ai que bom, eu vou conseguir socorrer alguém. Você tira ela da lama. E aí quando você levanta aquela mulher, aquela senhora, ela começa a te xingar. E ela fala, você não é nada. Eu não precisava de você, não sei por que você veio aqui. Ninguém te chamou, eu não sei por que você veio aqui.
o que você vai pensar daquela senhora? Você vai ficar com raiva daquela senhora? Provavelmente não. Provavelmente você vai pensar assim, nossa, coitada, ela está mais desequilibrada do que eu pensava. Ela está mais fora de si do que eu pensava. Coitada. E mais uma vez, o seu sentimento de compaixão, o seu sentimento de compreensão da situação mental daquela pessoa vai falar mais alto. Né? Você vai ver mais uma vez, realmente, nossa, o pessoal aqui do Umbral todo mundo atormentado. Eles não conseguem perceber os próprios erros, não conseguem perceber as coisas erradas que eles fazem, as atitudes erradas que eles fazem. Em nenhum momento você vai ficar com raiva de ninguém lá, porque você vai entender isso, que todo mundo ali é desequilibrado, todo mundo é sofrido, todo mundo está sofrendo. Mas enfim, depois de percorrer ali o dia inteiro um umbral, vamos dizer que você e o seu grupo socorrista tenham, no final do dia, finalmente conseguido socorrer espíritos, né? Ou seja, conseguido encontrar espíritos que realmente tinham condições de serem socorridos e tivessem conseguido levar lá para as enfermarias no mundo espiritual. Que alegria, que alegria, que sensação de alegria que você deve estar sentindo neste momento quando você vê assim, puxa, consegui. Encontrei no meio de todos aqueles desajustados emocionalmente, de todos aqueles descompensados psicologicamente, encontrei espíritos e consegui socorrer, que bom. Você então andou por aquele lugar horrível, viu e ouviu coisas terríveis, você foi xingado, você foi maltratado, mas você conseguiu cumprir sua missão. Você viu coisas, viu ofensas, jogaram coisas sujas em você, tentaram subornar você, falaram calúnias a seu respeito, mas você conseguiu cumprir sua missão. Então você vai estar com seu coração em paz. Só uma coisa não vai deixar o seu coração tão em paz assim. Sabe o que é? Você é um espírito iluminado, você é um mentor, você tem uma grande consciência. Só tem uma coisa que não vai deixar seu coração em paz, que é quando você se lembrar de quantas pessoas poderiam ter sido salvas, ter sido resgatadas, ter sido tiradas daquele ambiente tão ruim, mas que não foram por culpa delas mesmas, pela própria consciência de cada uma delas que não permite o socorro. Isso vai doer um pouquinho no seu coração, porque você vai falar, olha, eu socorri tanta gente, mas eu queria ter socorrido tanta gente mais, só que não deu para socorrer, porque aquelas pessoas que estavam lá e que eu não pude socorrer, eu não pude justamente pelo limite da consciência delas, porque elas não percebem os erros que fazem, os sentimentos que elas têm que mudar ainda. E aí, quando lembrar disso, é óbvio que em relação a essas outras pessoas que ficaram lá no umbral, você vai se sentir nada além de piedade, pena. Pena por aquelas pessoas. Você vai pensar assim, poxa, se elas soubessem que só depende delas, que alegria que seria. Essa foi a primeira parte do exercício, essa nossa viagem ao umbral como espírito socorrista, essa nossa incursão ao umbral como espírito socorrista. Mas o exercício não termina aí. Vamos para a segunda parte. A segunda parte é mais fácil. Imagine então que, pelo êxito do seu trabalho lá no umbral, os espíritos, outros mentores que, poxa, que acompanharam você naquela caravana, ficaram tão satisfeitos com o seu trabalho, com a sua compaixão pelos espíritos sofredores, pelos espíritos de baixo nível consciencial, pelos espíritos atormentados, e que agora convidaram você para fazer também uma outra missão. Você agora vai estar incumbido de fazer a mesma coisa que você fez lá no umbral, ou seja, socorrer, orientar, tentar ajudar, só que no mundo material. E aí, você aceita. Você é um mentor, você tem grande consciência espiritual. Se eu pude ajudar lá no umbral, socorrer as pessoas no umbral, orientar, então eu posso fazer a mesma coisa no mundo material. E aí você reencarna. Você reencarna aqui no nosso planeta, reencarna no Brasil, reencarna na sua família. A única diferença que você vai perceber assim de cara entre o seu trabalho aqui no mundo material e lá no umbral, o seu trabalho de socorro, lá no mundo espiritual, no umbral, a aparência daqueles espíritos já denunciava que eles não eram bem da cabeça, que eles não eram bom dos sentimentos, que eles estavam desajustados, né? Aquela aparência perispiritual rota, suja, deformada, aqui no mundo material vai ter uma dificuldade um pouco maior, porque todo mundo tem a aparência normal. Todo mundo parece limpinho. Então você não vai conseguir distinguir pela aparência quem está adoentado da moral e da consciência
de quem não está. Então, esta vai ser uma dificuldade. Mas você também vai encontrar aqui pessoas iguaizinhas àquelas lá do umbral. Você vai encontrar pessoas que vão te olhar de cima e embaixo, como se fossem um patrão e você fosse o serviçal. E aí lá no umbral, quando aconteceu isso com você, você conseguiu ter compaixão por aqueles espíritos que te olhavam de cima, porque você via que aquilo era reflexo da ignorância deles, que só fazia mal a eles mesmos. Você não ficou com raiva daquela pessoa lá no umbral que te olhou de cima a baixo, que botou o nariz em pé e olhou para você de cima. E aqui, qual é a diferença? Por que aqui você fica com raiva? Por que você não consegue ver naquela pessoa que olha para você de cima para baixo? Por que você não consegue ver nela uma pessoa doente, como aquele espírito que estava lá no umbral? É por causa da aparência, que não é rota, que não é suja, que não é deformada? Aí você vai encontrar aqui no mundo material alguém que te xingue, alguém que cuspa na sua cara, alguém que fale calúnias, inverdades de você. Lá no umbral, quando isso aconteceu, você compreendeu perfeitamente que aquela pessoa estava desequilibrada. Você soube compreender que aquilo era fruto da ignorância dela. Você não teve raiva, você teve pena. Você até queria ajudá-la, mas ela não podia ser ajudada por causa dessa consciência que ela tinha, ainda tão limitada. Mas aqui, quando alguém te xinga, quando alguém cospe na sua cara, quando alguém fala em verdade de você, você fica com raiva. Por que que lá o sentimento foi outro? Por que que lá no umbral você conseguiu ter compaixão daquela pessoa? Por que que lá no umbral você conseguiu entender que aquela pessoa era ignorante? E aqui você não consegue compreender isso. Aí aqui no mundo material você vai encontrar pessoas que vão tentar te seduzir ou te comprar para conseguir o que querem. Lá no umbral, você compreendeu que não tem ouro, não tem diamante, não tem dinheiro capaz de te comprar, porque o ouro não tem valor nenhum para o espírito. Você teve piedade do apego material daquela criatura lá do umbral. E aqui? Como é que você reage quando você vê uma facilidade indevida? Por que que lá você consegue entender que aquilo não tem valor nenhum? E aqui é difícil. E aí aqui também no mundo material, em algum momento é possível que você encontre alguém que te peça ajuda. Olha, fulano, me ajuda. E aí quando você ajuda, você tira a pessoa da lama, a pessoa começa a te xingar, a pessoa começa a devolver o seu bom ato com ingratidão. Ela começa a dizer que nem precisava de você, que você se meteu onde não devia. Lá no umbral, quando isso aconteceu, você teve compaixão por aquela senhora que eu falei que estava na lama. Você entendeu que ela estava desequilibrada mentalmente. Você teve pena dela. Você se lamentou. Você falou: poxa, que pena, eu queria tanto ajudar, mas ela não está ainda no ponto de ser socorrida. E aqui, por que, que o sentimento vai ser outro? Por que, que você vai ficar com dor? Por que, que você vai ficar decepcionado? Lá no umbral você esperava coisas diferentes de alguém? Não, você sabia que todo mundo ali tinha algum desajuste emocional, mental, enfim. Por que não ver da mesma forma aqui? Que todos têm algum desajuste. É porque a aparência está limpinha, lá a aparência era rota, então você sabe, não, tem algum desajuste, alguma coisa não vai bem aí dentro da cabeça da pessoa. E aqui é porque está todo mundo limpinho, todo mundo com a mesma aparência, que você vai esperar que seja perfeito? Por quê? Será que aqui o sentimento vai ser outro? Por que vai ser outro? Enfim, minha gente, quando o Exu fez esse exercício com a gente, ele quis mostrar para nós que todos nós queremos ser espíritos luminosos. A gente quer se ver lá no mundo espiritual como alguém que não vai necessitar de socorro, e sim como alguém que vai socorrer os outros. Né? Ninguém quer se ver num umbral tendo que ser socorrido. A gente prefere muito mais se ver como aquele que vai socorrer os outros. Mas a gente não faz isso aqui. A gente não precisa esperar chegar no mundo espiritual para olhar os outros com compaixão, para entender os limites morais e conscienciais dos outros. A gente não precisa esperar chegar no mundo espiritual. A gente não precisa morrer para socorrer espíritos perdidos. A gente não precisa desencarnar para compreender o limite dos outros, para entender que ninguém é 100% equilibrado, que todos nós somos doentes, todos nós temos algum tipo de tormento emocional ou psicológico. Nós somos espíritos, estando encarnado ou não. Quem está próximo a nós é espírito também. O mundo material é habitado por espíritos. Então, por que não considerar aqui o mundo material da mesma forma que você considerava o umbral lá, quando você estava na primeira parte do exercício, como um local em que todos precisam de socorro,
em que não tem ninguém aqui que seja tão bom assim, que não tem ninguém aqui que tenha uma consciência e uma moral assim tão perfeita, que todos nós temos os nossos limites. Por que não considerar que o umbral é aqui, por exemplo, se isso facilita a nossa melhor ação? Então, se lá a gente age melhor, então, pelo nosso bem, vamos pensar que aqui a gente está também numa missão de amor, que nem a gente estava na primeira parte do exercício. Por que não pensar assim? Por que você não pensa, olha, eu estou numa missão de amor, eu vou agir aqui com amor com todos, como se eu estivesse socorrendo num umbral, como se eu fosse um espírito luminoso e estivesse socorrendo num umbral. Eu vou procurar ver em cada pessoa, nos defeitos de cada pessoa, eu vou procurar ver o seu estado emocional, o seu estado psicológico, quando ela agiu daquela forma. Eu vou tentar ver que todos nós somos limitados, todos nós somos atormentados. Por que não agir aqui como você agiu lá no umbral, quando você via que as pessoas eram rotas, sujas e deformadas? Só tem uma coisa que pode impedir isso de acontecer, de você conseguir agir aqui como você agiria lá no umbral se você fosse socorrista. Sabe o que é que pode impedir? É se a sua consciência não for nem um pouquinho melhor que a dos outros. Aí, se a sua consciência não for nem um pouquinho melhor que a dos outros, aí nesse caso você já sabe também que quando você desencarnar, você não vai ter condição de ser espírito socorrista. Você vai estar na condição de ter a necessidade de ser socorrido, como tantos outros que estarão lá no umbral, sofrendo pela sua própria consciência. Então, da mesma forma que você viu espíritos no umbral sofrendo pelas suas limitações conscienciais, por não perceberem que dependia de si, somente de si, para sair daquela lama, se hoje aqui você não consegue ver desta forma, se hoje aqui você não consegue fazer um pouquinho de força para compreender os outros de uma maneira melhor, quando você desencarnar, é lá também que você vai estar esperando que algum espírito luminoso um dia o compreenda e queira socorrer. Minha gente, que Deus abençoe. Fique com Deus. Um grande beijo. Até o nosso próximo encontro.
Senhor.